Bom dia, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a essa nossa live devocional. Nós estamos lendo juntas o livro de João e hoje nós vamos ler o capítulo 9 do livro de João. Então, se você tem vontade de conhecer mais a palavra de Deus, mas tem dificuldade de ler a Bíblia sozinha, tem dificuldade de interpretar as escrituras, eu convido você para me acompanhar aqui nas lives devocionais. Nós estamos lendo o Evangelho juntas, aprendendo juntas, fazendo as nossas meditações juntas, e todas as nossas lives ficam salvas no canal do YouTube. Então, se você quiser acompanhar a série desde o início, tá tudo lá para você acompanhar também as nossas lives devocionais. Lá tem muito conteúdo para você aprender com a palavra de Deus, para você crescer, para você ter mais intimidade de ser uma mulher profunda em Deus, porque esse é o nosso objetivo aqui, nos sermos mulheres profundas, sair do raso e mergulhar em águas mais profundas em Deus. Hoje o capítulo que nós vamos ler juntas é João 9, então você já pode abrir a sua Bíblia para que a gente possa fazer essa leitura juntas. A Bíblia que eu estou usando é a NA, Nova Almeida Atualizada. Não sei qual a versão que você tem utilizado aí, mas indiferente disso, a interpretação é a mesma, o sentido é o mesmo. Não existe nada que fuja, né? Apesar das diferentes versões, não existe nada que mude a interpretação ou que traga um sentido diferente, tá bom? Então, independente da versão que você usa, abre a sua Bíblia e acompanhe a leitura junto comigo. No capítulo 9, né, o capítulo todo fala de um único fato, que é a cura de um cego de nascença. Jesus cura um cego de nascença e esse cego depois vai ser interrogado e questionado por fariseus, que ao invés, né, de reconhecerem Jesus como Senhor, como Filho de Deus, buscam, né, motivos para atacá-lo, para acusá-lo, para prendê-lo e para matá-lo. Então é essa passagem que nós iremos ler hoje, a cura do cego de nascença, que é João 9. Então acompanha a leitura junto comigo, tá bom? Fala assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, ou seja, um homem que nasceu cego, uma criança nasceu cega. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha só que pergunta interessante. Eles perguntam para Jesus, eles viram um cego de nascença, uma pessoa que nasceu cega, e falam o seguinte: quem pecou para que ele nascesse cego? Os pais dele ou ele? Então, olha só, na época existia uma teologia que acreditava que todo sofrimento é fruto do pecado. Então, se uma pessoa nascesse com alguma enfermidade, né, como esse cego nasceu cego, quer dizer que alguém tinha pecado, ou os pais ou ele. Agora, como uma pessoa, né, no ventre da mãe pode cometer algum pecado? Então, olha o cúmulo do absurdo de acreditar que uma criança, que um bebê no ventre da mãe poderia ter cometido algum pecado e por isso nascesse cego. E aqui Jesus vai dizer que não, que aquela enfermidade, que aquela circunstância não é fruto de pecado, né? E nem todo sofrimento, ele é fruto de um pecado, né? Uma criança que nasce com alguma enfermidade, né? Não tem como ela ter pecado, né? E aí Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Então, Jesus aqui está ensinando que aquele sofrimento, aquela circunstância, ela tem um propósito. E muitas vezes os sofrimentos na nossa vida, eles têm um propósito maior, né? Um propósito para se manifestar as obras de Deus, para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Então, nem todo sofrimento, ele é fruto de pecado. E quando você vê uma pessoa enferma, é até cruel você dizer isso para ela, que ela está doente porque ela pecou ou porque os pais pecaram, né? É uma crueldade. Certa vez eu assisti um filme, eu não lembro o nome do filme, eu acho que é O Milagre. É um filme inspirado numa história real, de uma família que enfrenta a enfermidade de uma filha, né? Ela tem um câncer raro. E aí, na igreja, né, as pessoas abordam essa mãe
e dizem pra ela: olha, você precisa pedir perdão, porque sua filha tá doente ou porque você cometeu algum pecado. E é muita crueldade esse tipo de pensamento, é muita crueldade esse tipo de abordagem, né? Você dizer que a pessoa está sofrendo porque ela pecou, né? Principalmente a questão da enfermidade, que é algo que a gente não tem controle, né? Então, na época existia essa teologia de acreditar que todo sofrimento é fruto de pecado. E aqui Jesus está dizendo que não é, né? Aquele homem nasceu cego não foi por conta de um pecado, né, que os pais cometeram, ou ele cometeu, porque ele nasceu daquele jeito, né? Mas que aquilo tinha um propósito, que é a manifestação das obras de Deus. E aí ele continuou falando o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então a gente vê que Jesus, ele é muito criativo. E ele usa diversas metodologias de cura. Aqui ele faz uma coisa totalmente inusitada, né? Ele não coloca as mãos nos olhos do cego e ele volta a enxergar. Mas ele faz ali uma misturinha de saliva com terra, né? Unta os olhos do cego e pede para que ele mesmo lave os seus olhos, né? E quando ele lavou, ele voltou vendo. Então, é um grande milagre, porque é uma pessoa que nasceu daquele jeito. Ele não ficou cego, mas ele nasceu cego. E é a primeira vez que ele estava enxergando. Imagina a emoção dessa pessoa, né? Que nunca viu a luz, nunca viu seus pais, nunca enxergou as cores, nunca enxergou o céu, né? Depois desse milagre, estava enxergando pela primeira vez. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Os fariseus interrogam o cego. Levaram os fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Ou seja, esse era o grande problema, né? A questão não era o fato do milagre. Você vê como que eles eram limitados na espiritualidade deles. Então, eles não estavam preocupados com o fato de que um cego havia enxergado, um cego de nascença havia recebido a cura daquela enfermidade. O problema deles era o sábado, era com a regra, era a religião, era a religiosidade. E eles usavam esses argumentos para acusar Jesus e procurar prendê-lo. Este homem não é de Deus. E aí, por isso, alguns fariseus diziam, né? Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então, olha só, como que a religiosidade, ela causa uma verdadeira cegueira espiritual. Eles não reconheciam Jesus como filho de Deus. Ele não é de Deus porque ele não respeita o sábado. Mas ele tinha acabado de fazer um grande milagre. Então, a cegueira, a religiosidade, ela causa em nós essa cegueira espiritual. Ficamos tão fixados em rituais, em regras religiosas, que não conseguimos enxergar o mover e a obra de Deus na vida das pessoas, né? Então, isso é muito perigoso para nós, porque nos afasta completamente de Deus. Esses homens eram entendedores da lei, conheciam a palavra de Deus, as escrituras, mas estavam afastados de Deus, não conheciam a Deus de fato, porque estavam cegos espiritualmente. Nós precisamos ter cuidado com isso, né? Quando você vê uma pessoa convertida que tem um passado de pecado, né? Muitas pessoas têm a religiosidade, ao invés de enxergar o milagre que Jesus fez, a obra de Deus na vida daquela pessoa,
começa a enxergar essas questões religiosas, as regras religiosas. Essa pessoa não é convertida porque ela ainda porque ela ainda tem tatuagem, porque ela ainda usa um brinco, porque ela, quer dizer, fica tão focado naquilo que é regra que não consegue enxergar o grande milagre, que é a obra de Deus na vida daquela pessoa. E é isso que os fariseus estavam fazendo aqui. Eram tão cegos espiritualmente que não conseguiam enxergar aquilo que estava na cara deles. A pessoa que é cega espiritualmente, você pode esfregar Deus na cara dela assim. Ela pode testemunhar milagres que ela não vai reconhecer que aquilo vem de Deus. E é isso que acontecia com eles. Eles diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado, por causa de uma regra. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre, curado um cego de nascença. E eles ainda afirmavam que ele não era de Deus. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram, é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e poderá falar a si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então os pais não quiseram se envolver no problema, né? Então disseram, nós sabemos que esse é nosso filho, ele nasceu cego, mas não sabemos como ele voltou a enxergar. Pergunto para ele, porque ele é adulto, ele sabe responder por si mesmo. Então, por medo, eles não queriam se envolver naquele caso, naquele assunto. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então, para eles era uma ofensa dizer que eles queriam ser discípulos de Jesus. O homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e os expulsaram. Ou seja, esse cego de nascença deu uma lição aos fariseus. Falou, olha, se nunca se ouviu, né, nunca se viu um homem que pudesse abrir os olhos de um cego de nascença. E vocês dizem que ele não é de Deus? Se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer esses sinais, essas maravilhas. Mas isso irritou tanto os fariseus que eles não queriam ouvir a verdade. Eles não queriam reconhecer a verdade. Eles não queriam reconhecer que Jesus era de fato de Deus. Que Jesus fazia as obras de Deus. E eles se irritaram e insultaram aquele homem e expulsaram dali. E aí Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. E ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. E o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não creem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Aqui Jesus está falando exatamente da cegueira espiritual desses homens, que enxergavam Jesus, mas não o reconheciam. Não reconheciam que ele era o Cristo. Não reconheciam que ele era o Filho de Deus,
que ele era enviado por Deus. E nós precisamos, tomar cuidado com essa cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual, ela é causada pela nossa religiosidade. Nós ficamos tão focadas em rituais, em regras, que não enxergamos a obra de Deus na vida das pessoas. Como eu disse para vocês, quando uma nova pessoa, como uma pessoa que tem uma vida de pecado, e recebe Jesus, e Jesus transforma a vida dela, e as pessoas ainda julgam porque talvez ela não se encaixa naquele padrão religioso que as pessoas estão acostumadas. E aí a cegueira espiritual faz com que a gente não enxergue as obras de Deus na vida das pessoas. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Não seja uma cega espiritual. Esses homens eram tão conhecedores da lei, mas sabiam tanto sobre o Messias que estava por vir. Mas quando viram o Messias na sua frente, não reconheceram. Não enxergaram que ele era de Deus. E todos aqueles que testemunhavam que ele era de Deus eram expulsos, eram insultados como esse cego de nascença. Eles enxergaram, eles estavam na frente deles um homem que tinha nascido cego e que tinha sido curado por Jesus. E nem assim eles creram. Nem assim eles conseguiram reconhecer a obra de Deus. Eles conseguiram reconhecer que Jesus era enviado por Deus e continuavam procurando acusá-lo, continuavam chamando ele de pecador, dizendo que ele não era de Deus, dizendo que ele não era o Filho de Deus. Então, isso é a cegueira espiritual. E que os nossos olhos possam ser abertos por Cristo também. Que nós possamos enxergar a obra de Deus na vida das pessoas. Que nós possamos enxergar além da religião, mas de fato o que Deus está fazendo neste tempo, na vida das pessoas e na nossa vida também. O Senhor não nos abandonou. Ele continua aqui se movendo. E a soberania dele continua existindo. Ele é soberano. Ele é poderoso. E ele está se movendo na sua direção. Agora a questão é, você está se movendo na direção dele? Você está buscando genuinamente um relacionamento de intimidade com o Senhor? Você de fato tem se movido em direção a Cristo? Que seus olhos possam ser abertos hoje em nome do Senhor Jesus. E que você possa enxergar a obra de Deus na sua vida, a obra de Deus na vida das pessoas e se alegrar, Porque o grande pecado desses fariseus aqui é que eles não se alegraram pela obra de Deus na vida daquele cego. Eles poderiam ter glorificado ao Senhor. Eles perderam a oportunidade de glorificar, de louvar ao Senhor e de se alegrar com a obra de Deus na vida daquele homem. E nós precisamos nos alegrar. Cada pessoa convertida, cada pessoa que é transformada por Cristo, precisa gerar em nós uma alegria genuína e um louvor de glória a Deus. Mais uma vida foi salva, mais uma vida foi curada, mais uma vida foi restaurada. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos e a nossa mente liberta de toda e qualquer religiosidade. Que nós possamos não ser apenas conhecedores da palavra, mas praticantes da palavra. E nos alegrar com a obra de Deus na vida das pessoas. Amém? Eu já falei isso nos stories hoje, mas eu quero aqui finalizar essa live falando sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Vocês devem estar acompanhando, Eu acompanho mais pelo Instagram aqui, os vídeos das pessoas, o que as pessoas estão postando. E eu acredito que essa é uma das maiores tragédias que o nosso país já viveu. Foram mais de 200 cidades atingidas por fortes chuvas que resultaram em enchentes, pessoas que estão ilhadas, pessoas que estão há dias aguardando o resgate. E a falta de recursos, das pessoas de chegarem lá. Então tem gente que está se disponibilizando com barco, com jet ski, mas é muita gente para resgatar, são muitas vidas, pessoas que perderam tudo o que tinham, pessoas que perderam parentes, filhos que perderam pais, pais que perderam filhos, enfim, é muita tristeza. E se realmente a dor do outro não sensibiliza o nosso coração, é porque existe algo de muito errado, conosco.
Então, o amor ao próximo é um princípio da palavra de Deus que nós precisamos observar. E o que está acontecendo ali, eu acho que é algo sem precedentes. É muita dor. Acabei de falar com uma amiga que mora no Rio Grande do Sul e que eu conheci aqui pelo Instagram e que foi resgatada, que também perdeu tudo, e é muita dor. É muita dor. Então eu quero pedir aqui para vocês que vocês orem por essas pessoas, orem pelas pessoas que são vítimas, orem pelas pessoas que estão trabalhando no resgate, né? Eu creio na soberania do Senhor, eu creio que Ele não perdeu o controle, eu creio que Ele não abandonou o seu povo. E eu creio que as nossas orações, ela tem poder, né? E que nós possamos orar para que vidas possam ser resgatadas, para que essas pessoas possam ser restauradas e fortalecidas em Cristo, para reconstruir as suas vidas, e que aquelas que estão aguardando o resgate, que o resgate chegue até elas. Amém? Eu acho que isso é algo que o Brasil inteiro deveria estar atento. O Brasil inteiro deveria estar unindo forças para ajudar essas famílias que estão lá sofrendo, que estão lá padecendo com essa tragédia. E é o que eu disse, se isso não move o nosso coração, existe algo de muito errado conosco. Então ore, interceda por essas vidas, aonde você está. Se você puder, ajude. Existem muitas vaquinhas aí na internet. Busque uma confiável. Eu já postei aqui nos meus stories uma vaquinha também. Já fiz a minha doação, uma doação assim simbólica, mas mesmo que você tenha pouco, sabe, um pouquinho, se a gente junta pouquinho, isso pode salvar muitas vidas e ajudar muita gente que perdeu tudo nessas enchentes. Eu acho que vai ser muito difícil, né? Vai ser um momento muito doloroso de reconstruir essas cidades. Mas eu creio que o Senhor está com esse povo. Eu creio que Ele está lá, mesmo no meio da dor. O Senhor está presente, fortalecendo e ajudando. E nós precisamos ser esses instrumentos também, né? De ajuda e de amor ao próximo. Eu acredito que o Senhor demonstra o seu amor através de nós, das nossas vidas também. Então ore e, se puder, ajude. Mas não esteja insensível em relação à dor do outro. Não fique indiferente em relação à dor do outro. Não é porque você está a quilômetros de distância que você não pode se sensibilizar com a dor do próximo. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigada pela sua palavra. E nós pedimos, Senhor, nessa manhã que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar e entender a Tua vontade, para que nós possamos reconhecer a Sua obra, reconhecer a Sua obra nas nossas vidas, reconhecer a Sua obra na vida do próximo, na vida das pessoas. Nos liberta de qualquer religiosidade, nos cura de qualquer cegueira espiritual, que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Espírito Santo e nos mover de acordo com a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E queremos agora interceder pelo povo do Rio Grande do Sul, pelas vidas, pelas famílias que estão sofrendo, padecendo por causa dessas enchentes, Senhor. Eu creio na Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu creio que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E nós clamamos pela Tua misericórdia, nós clamamos pelo Teu favor, nós clamamos pelo Teu mover naquele lugar. Abraça agora todas as vidas, Senhor, que Teu Espírito Santo vá de encontro a elas, as pessoas que estão aguardando ainda resgate. Fortalece, Senhor, o coração delas agora, enche o coração delas de esperança. Renova as forças de todas as pessoas que perderam, Pai, suas casas, perderam tudo, Senhor, em nome de Jesus. Segura na mão delas, Pai. Fortalece elas, Senhor, que elas entendam que elas não estão sozinhas. Abençoa também todos aqueles que estão trabalhando nos resgates, que estão levando ajuda, que arrecadaram, Senhor, doações para ir para lá. Acompanha eles durante a viagem, Senhor. Que todas as doações cheguem ao seu destino, que não haja nenhum desvio, em nome de Jesus. Que as pessoas consigam receber as doações que estão sendo enviadas. Que essas pessoas, Senhor, possam, Pai, encontrar um abrigo seguro, Pai. Salva vidas, Senhor. Tenha misericórdia desse povo, Deus. Tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Nós não temos ninguém além de Ti. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha, Pai. Nós confiamos, sabemos que debaixo das Tuas asas estamos seguras, estamos protegidos.
Pedimos a tua proteção, pedimos o teu agir, pedimos a tua intervenção divina naquele lugar. Que as águas baixem, Senhor. Pai, que as águas baixem em nome de Jesus, que ilumine o sol no céu do Rio Grande do Sul e que aquelas águas baixem, que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Continue em oração, mulher. Continue enviando suas orações e intercedendo por essas vidas, tá bom? Amanhã a gente volta então com a leitura do capítulo 10. Um beijo no seu coração e até amanhã.